Chegamos então ao nosso estudo de caso do módulo de transporte aéreo. E como esse foi um assunto que eu abordei muito ao longo da aula e mostrei a você todos os cuidados e preocupações e movimentações do mercado a partir da pandemia da Covid, eu trouxe um estudo de caso especificamente falando sobre o transporte aéreo de vacinas durante a pandemia da Covid-19. Então vamos começar falando um pouco sobre isso. A pandemia da Covid, né, que aconteceu no final de 2019, ela não apenas impactou a saúde pública global, mas ela também testou os limites das cadeias de suprimento de vários produtos em escala mundial e não apenas a questão relacionada a transporte, mas a toda a produção de uma maneira geral. Entre os desafios logísticos que surgiram, um que foi muito crítico foi a distribuição das vacinas. E por quê? Porque essas vacinas, essa distribuição de vacinas, ela precisou ser feita de uma forma ágil. A produção ela foi centralizada em poucos países, né? Foi uma produção que foi realizada a partir do desenvolvimento da pandemia e acabou exigindo uma logística de transporte que alcançasse o mundo inteiro, né? Porque era necessário levar a vacina a todos os cantos do mundo, inclusive regiões mais isoladas que tinham infraestrutura mais precária. Então, o transporte aéreo, que é conhecido pela sua rapidez e pelo seu alcance, ele vamos dizer assim, ele assumiu um papel fundamental, né? Principalmente em relação à agilidade. Né? Todos nós que estávamos reclusos em nossas casas queríamos essa vacina disponível para que a gente pudesse ser protegido e pudesse voltar à normalidade. No entanto, o modal ele acabou enfrentando barreiras diferentes. Né? Que tipo de barreiras? Por exemplo, a necessidade de manter cadeias de frio. Havia tipos de vacinas muito sensíveis à temperatura, então era necessário estabelecer uma cadeia de frio, manter essas vacinas refrigeradas ao longo de todo o transporte. A escassez de voos comerciais devido às restrições impostas pela pandemia. A alta demanda de voos exclusivamente para transporte de cargas. Então, todos esses foram desafios que as empresas aéreas enfrentaram e que precisaram se organizar para que pudessem vencer essas barreiras. Né? Por outro lado, a emergência da situação ela acabou fazendo com que fossem desenvolvidas inovações, parcerias, né? O uso de tecnologia para que você pudesse acelerar todo esse processo. Normalmente, nos momentos de crise, nós também enfrentamos aqueles momentos de criatividade, onde a gente precisa vencer as barreiras e a gente tem tempo para vencer essas barreiras. Né? E isso acabou acontecendo nessa situação. Então, por exemplo, algumas companhias aéreas, como a Lufthansa e a Emirates, elas converteram aviões comerciais em cargueiros temporários, inclusive utilizando não apenas os porões, mas também as cabines que eram ocupadas por passageiros e que, como não havia passageiro para transportar, as vacinas elas acabaram sendo transportadas também na cabine de passageiro e isso acabou permitindo um aumento da capacidade de carga, permitindo então que uma maior quantidade de vacinas fosse distribuídas, né? Otimizando todo esse transporte. Esse cenário que ao mesmo tempo era desafiador e inovador, ele acabou revelando a importância do transporte aéreo, principalmente nesses contextos de crise, destacando aí uma capacidade de adaptação a momentos de pressão externa significativos, né? Quer dizer, a resposta do transporte aéreo, a resposta das empresas, ela foi rápida, foi ágil e com isso a gente acabou conseguindo ter essa distribuição de vacina num rápido espaço de tempo.